Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Muito bem, estamos de volta aqui, diretamente aqui de Salvador, na Bahia, certo, Fred? Certíssimo, estamos aqui naquela terra maravilhosa. Maravilhoso. Continuo agora com mais 2 convidados super, hiper especiais e vocês vão conhecer um pouco mais nesse bate-papo comigo e com o Caio sobre esse super evento. Cada ano é maior e que com certeza ano que vem você que não é da Bahia, que trabalha com inovação, tecnologia e ciência, vai querer estar aqui também e você vai entender por quê. Não, tá fantástico. Tauan, Sócrates, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Caio, Fred, sempre uma felicidade poder bater um papo, trocar informações aí com vocês dois. A felicidade é nossa aqui, vocês trouxeram a gente pra cá, né? Muito bom. Super recomendados aí, figuras que já são ilustres do nosso ecossistema de startup. Muito bom. Sócrates Santana aqui, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nosso sócio aqui, Tauan Reis, vamos mostrar ali, ó. Estamos de acordo aqui, viu? Sebrae. Tauan ela com aquela, você fala com aquela ali, ó. Ok. Pronto. Trabalhando aí pelo fortalecimento do ecossistema de inovação da Bahia. Bom, então vamos começar por aí. A gente esteve aqui na cara em 23, né? 23, exatamente. A gente já usava legal o evento demais, era no de inovação, tava bem legal. A gente deu um passo, mudou de espaço aqui do Parque Tecnológico para cá, para o Centro de Convenções. Vamos falar da origem desse evento e qual o propósito dele, quando vocês pensaram nessa parceria e que impactos vocês esperam com o passar do tempo aí, com todo esse movimento que vocês fazem com o ecossistema de tecnologia aqui da Bahia. Ou seja, tem 1h30 para responder essas 3 perguntas, relaxa. Boa. Como surge o BTX, né? E eu acho que é importante falar sobre essas 3 letras. Sim, boa. Elas não estão aí à toa. O nome não foi feito, não foi formado à toa. O B de Bahia é muito mais que apenas Bahia. Tem a ver com, primeiro, essa parceria entre o Estado, o governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Sebrae Bahia. Então, são 2 organizações fortes que já atuavam no fomento à inovação e tecnologia do Estado e que, dando as mãos, a gente pensa que a gente potencializa essas ações. Então esse é o primeiro ponto do B. E o segundo ponto do B é no sentido, de fato, de mostrar o que a Bahia vem produzindo através desse fomento, através do apoio dessas instituições, o que a Bahia vem produzindo em termos de inovação e tecnologia. E não só Salvador, não só Salvador e região metropolitana, Bahia como um todo. Então a ideia do evento, de fato, é a gente interiorizar a inovação e tecnologia. Então essa ação, o evento em si, BTX, ele culmina numa série de outras ações, é um convênio maior. É um convênio guarda-chuva com uma série de outras ações, acho que Sócrates pode complementar essa fala, mas que o BTX ele é um momento de celebrar e de apresentar um pouco do que a gente já vem fazendo durante o ano, né? São as consequências desse trabalho. Então é muito nesse sentido. E de potencializar para fora do Estado, mostrar um pouco para fora do Estado, dialogar com os outros universos, seja nacionais, fora da Bahia, e fora do Brasil também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse pessoal que vem de fora do Brasil para oxigenar o nosso ecossistema. E é bom pegar esse gancho aqui, me permita, Caio e Fred, do Tauan, falando sobre o BTX, o BTX, como você preferir, você que estiver ouvindo a gente aí. É destacar que, assim, me fizeram uma pergunta, né, esses dias agora. Sócrates, então, essas 150 startups que aí estão, elas são de quais estados do Brasil? São de quais países? Aí eu disse, não, o BTX, ele celebra em primeiro lugar o nosso ecossistema de startups. Então, 100% de todas as empresas que estiverem em 2023, que estão aqui no BTX 2025, são empresas da Bahia. Né, que inclusive estão em outro patamar já, já saiu do plano da ideação, já tá, do piloto, já atração dos negócios, exatamente. Então, assim, de fato, esse evento ainda é um evento de celebração do nosso ecossistema. Cara, eu acho que essa é a palavra que eu gostei, que eu achei diferente, Fred, que é celebrar, porque normalmente a gente vê eventos desse porte com o kick-off de um projeto maior, né? Vamos fazer no começo do ano um evento como esse para ver o que nós vamos fazer ao longo do ano como projetos. Aqui na Bahia vocês estão fazendo o contrário, ou seja, mostrar para o Estado, mostrar para as pessoas de fora do Estado tudo o que tem sendo feito ao longo do ano, celebrando no BTX, cara. E eu acho que isso é um ponto de virada fantástico e diferente do que a gente vê por ali, né, cara? Então tudo que a gente tem aqui, vou usar a palavra de vocês, é uma celebração, isso é fantástico, certo? Isso é legal, que funciona também pra mim, sabe, Sócrates e tal, como uma prova de resultados. Exato. Né? Vocês também celebram e aqui a gente tá vendo o que é que vocês estão construindo até hoje.
Falando dessa edição de 2025, o que é que a gente tem de evolução, de diferente em relação ao 23? Primeiro, em números, 23 nós tínhamos 100 startups expondo. A gente passa esse ano 25 para 150 startups. Então a gente tem um aumento aí de 50 startups. Em qualidade também muda, porque as nossas 100 startups em 2023 eram startups em sua grande maioria em momento de ideação. Certo. Agora nós temos 150 startups, todas em tração. Tá? Uau, Todas. Então, isso é uma evolução, cara. e isso aí já mostra um pouco do que Maturidade. aconteceu em 2 anos, né? Maturidade Não é só quantitativo, é qualitativo. Todas elas aí estão prontas para o mercado. Todas com algum produto ou serviço prontos para o mercado. Vão evoluir muito ainda, logicamente, mas estão prontas para o mercado. E é fantástico, né, Tauan? Essa perspectiva de ver o perfil dessas empresas e como isso mudou. Há 10 anos, Fred, há 10 anos, Caio, vocês que acompanham o Brasil inteiro, o rol do país inteiro, sabem disso. Mas aqui na Bahia em especial, quando a gente fazia eventos de inovação há 10 anos, a gente conhecia, Tauan tá aí nessa jornada há muito tempo com a gente também, a gente conhecia praticamente todo mundo na palma da nossa mão. A gente sabia já que alguns players já tinham se destacado no nosso cenário, mas a gente via poucas experiências ainda, e principalmente quando a gente falava de Bahia, a gente falava muito, na verdade, muito de Salvador, né? E conhecíamos poucas experiências de fora, né? Daqui de Salvador e da região metropolitana. Hoje a gente já não consegue expressar e conhecer nome a nome quem são essas empresas, né? Passamos de um estágio hoje onde a gente consegue fazer com que essas empresas também se apercebam como também sendo modelos de negócio de base tecnológica, inovadoras. Também tinha um gap em relação a essa questão. As pessoas também, muitas empresas não se reconheciam nesse lugar desse universo das startups. Então ainda se viam como daquele modelo tradicional, na sua própria gestão também, de certa forma. E o BTX, nesse momento, a gente chega nesse outro estágio, onde a gente não conhece todo mundo, e isso é maravilhoso. É um caos maravilhoso da gente lidar, porque a gente já consegue controlar o que está acontecendo em Vitória da Conquista, o que está acontecendo em Feira de Santana, em Juazeiro, em Guanabi, como vocês estiveram aqui já conversando também, Salvador, região metropolitana já se expandindo, reuniões de ecossistemas acontecendo assim, para além do que o Sebrae consegue acompanhar, para além do que o governo do estado consegue acompanhar, e é aquilo que eu sempre gosto de comentar, né? Poxa, quando acontece o caos, quando acontece essa bagunça que é tão comum, muitas vezes, essa bagunça organizada da Bahia, essa coisa carnavalesca que é também esse processo de organização aqui da Bahia, é aí que eu acredito que as coisas estão realmente caminhando com as suas próprias pernas, como deve ser. O empreendedor, acho que acredito, tem que ter essa caminhada. O que vocês acham que tá levando a este fator diferenciado de momento? Porque assim, quando a gente olha startups no Brasil, a gente até vê um processo inverso do que vocês estão assistindo aqui. Tem menos, parece, há uma sensação que há menos startups do que tinha no passado. O momento da ideação tal passou, o dinheiro está um pouco mais restrito hoje para investimento anjo e tal. Aqui nós estamos identificando, exatamente como vocês falaram, um boom, algo diferente. O que vocês acham que isso é o ideal de Sebrae, do Sectiv? O que vocês acham que pode estar acontecendo diferente aqui na Bahia nesse momento? Eu acho que... E aí eu quero trazer a segunda letra do evento, que é o T. A gente falou muito sobre o B. O T de tecnologia vai além da tecnologia. Tem a ver com inovação e tem a ver muito mais com tecnologia com T maiúsculo pura. Vai além da startup apenas de tecnologia digital. E aí talvez seja esse o foco. A gente começa a diferenciar e identificar projetos e iniciativas que não necessariamente têm tecnologia digital, pelo menos não no seu DNA, mas são tecnologias sociais, tecnologias ambientais que são muito importantes e estão ganhando uma força absurda. Então vocês vão ver aí projetos que usam dos nossos biomas, principalmente Caatinga, que é a maior parte da Bahia, com projetos lindos, excelentes, e que não necessariamente tem a tecnologia digital como fonte principal, mas com outras tecnologias sociais e ambientais. E a gente percebeu isso, e hoje a gente tem como também mote do nosso atendimento e fomento essas outras iniciativas. Então a gente vai ter aí empresas inovadoras que não necessariamente são startups no seu cerne, né, de conceito. E é até interessante, aqui a gente vem com mais um BTX Traduz. Toda vez que entra um termo assim, a gente traduz aqui para quem não é do... Mas quando você fala de tecnologia, eu acho muito bacana, se você vai para a acepção da palavra, separalogia de técnica, é o estudo da técnica, né? Então não necessariamente tem a ver com software, com sistemas. Então, quando eu estava na área, né, da Inovar, é exatamente isso, tá trabalhando com... compostagem e processo de economia circular. Muito obrigado. De economia circular, né, cara? A grande tecnologia em volta é a economia circular hoje. Então a gente pode dizer que o BTX também tem esse caráter de educação, né, para as pessoas ampliarem.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer a sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. E aí vamos continuar falando um pouquinho do evento, Sócrates, o que está acontecendo aqui nesses 2 dias? Então, mas eu quero aproveitar para pegar esse gancho falando o que está acontecendo nesse evento aqui. Um dos pontos que está acontecendo nesse evento tem a ver com essas verticais que o Tawan apontou aqui pra gente. Legal. Então, o BTX, ele de fato, né, quando a gente pega essa ideia de B, de Bahia, que Bahia, portanto, é o mundo, e tecnologia, que, portanto, vai além de tecnologia da informação e comunicação. E mais do que o mundo, segundo Caetano, parafraseado por Saulo, a Bahia é a Bahia. A Bahia é a Bahia. Que é muito mais que o mundo. Muito legal. Então, gente, quando a gente pega essa percepção e a gente vê as verticais do que está acontecendo aqui no evento, você vai ver nos painéis, né? A gente tem a presença dessas 150 startups, como o Tawan destacou aqui, e a gente vai ver o perfil dessas startups, a gente vai ver muitas startups que um dos pontos que está no centro do debate aqui do BTX, que é transformar ciência em inovação, transformar ciência em negócio, por exemplo. Então, por isso que, de maneira inédita, falando de BTX principalmente, a gente tem a presença aqui das instituições de ciência e tecnologia, aproximando esse que é o exercício de todos os ecossistemas, aproximar a indústria dessas pequenas e médias empresas, apresentar essas médias e pequenas empresas das instituições de pesquisa, aproveitar do governo, a sociedade civil através dessas entidades. E a gente tem feito um grande esforço no BTX, tanto nesses estandes como também nos painéis, de colocar um assunto em voga, esse assunto da ciência que se transforma em negócio. Esse tema aí que também está globalizado, que é o tema Deep Tech. Sim. Então a gente está debatendo muito isso aqui no BTX. É um dos principais eixos, talvez, desse evento. E aí talvez depois a gente desdobre isso nas ações complementares do nosso convênio aqui. Mas falando do evento aqui, vocês vão ver vários painéis com palestrantes nacionais e internacionais tratando desse assunto, com empreendedores e empreendedoras da Bahia tratando desse assunto da Deep Tech. Obviamente a gente vai falar muito de um assunto que é muito forte, tanto para a agenda do governo do estado como para a agenda do Sebrae, que são os negócios de impacto social. Sim. Tratando uma perspectiva realmente desflorando esse assunto, tirando também toda a mística que existe. É negócio de impacto social? É ONG? O que é isso, de fato? É monetizável? Então, a gente colocando isso em debate aqui também no BTX. E, claro, tem um assunto também que é muito importante, que são as identidades.
as identidades diferentes de cada modelo de negócio, de cada região, de cada vocação territorial, principalmente. Então a gente vai ter modelos de negócio, por exemplo, que muitas vezes não dialoga com o público de startups, o pessoal dos estúdios de jogos e de games, por exemplo. Exato. Né? Então a gente tem todo um espaço especial aqui no BTX para esse público. A gente tem os stands voltados para hoje tematizados. Então, em 2023 a gente conseguia tanto tematizar. Então a gente tem uns corredores só para sustentabilidade, cleantech, fintech. Então a gente começa a evoluir também como ecossistema e também como evento também. Isso tá rolando no BTX. E é legal, assim, essa área do game eu queria que vocês abrissem um pouco, né? Porque é uma novidade. E o segundo ponto já que as empresas estão mais maduras, no estágio de maior maturidade de mercado, como vocês colocaram, né? Mas a gente vê sobretudo aqui aí numa galera bem jovem, né? Então, assim, o pessoal que está começando no mercado de trabalho, já iniciando com ideias, com empreendedorismo na veia, né? Quais são os grandes caminhos que eles estão seguindo em termos de inovação? Nós estamos falando, tá muito mais pro lado social, ainda, esse pessoal ainda tá mais do lado da tecnologia. Como é que vocês veem o caminho deles que eles estão começando hoje com startup e inovação? Olha, se a gente fosse fazer um recorte dessas 150 que estão aqui hoje. Isso aí, obrigado. A gente percebe claramente uma diferença, e eu acho que isso é bacana porque traz riqueza, entre quem está empreendendo no interior do estado de quem está empreendendo na capital. Isso tem uma diferença absurda. Quem empreende dentro da área urbana de quem empreende no interior. Quando você vai para o interior, você percebe claramente projetos que interagem com o ambiente, com o território. Social, impacto ambiental, utilizando muito dos insumos daquele bioma e daquele território onde ele está inserido. E tem um ponto aí, né, Tauan, que até a gente conversando com a Nayara, ela fala da importância do inovar cerrado dentro do processo, que quando você vai para a ideação, então são provocados exatamente para buscar ideias que resolvam problemas daquela região, né? Então isso faz toda uma diferença do que ter uma pessoa lá em Guanambi pensando em soluções para outra cidade. Eu vou pegar as duas falas, pegar a fala do Sócrates com a sua pergunta, trazendo uma ilustração que eu acho que é bem bacana. A gente tem uma Deep Tech chamada Puba, que nasce dentro da academia. São duas doutoras da UFES, Feira de Santana, do interior do estado, que o projeto delas se tornou uma empresa e passou por uma série de programas incentivados e fomentados pelo governo do estado e pelo Sebrae, aceleração, pré-aceleração, incubação no Parque Tecnológico, e hoje acabaram de se classificar entre as 8 do Brasil para ir para Singapura, para a Semana de Inovação de Singapura. Tá? Atuam com nanotecnologia e biotecnologia. Então, assim, para mim, é o maior exemplo de tudo isso que a gente está tratando aqui. Gente bacana da academia, do interior do estado, empreendedora mulher e que consegue chegar nesse nível de patamar e de maturidade, sabe? Acho mesmo. Bem fora. A Thales Maria, né, e a AXA da Puba são realmente cases aqui pra gente. É uma trilha que realmente a gente quer aprofundar essa discussão. Pensei até que o Tauan já ia levantar, e aí eu vou trazer já esse assunto que vocês também levantaram a bola da indústria de jogos, dos games aqui da Bahia, mas falando primeiro desse movimento, né? Ciência que se transforma em negócio, né? Sair da bancada do laboratório para o mercado, por exemplo, que alguns debates que a gente vai ter aqui no BTX, quem está ouvindo essa gravação aqui e depois vai querer participar do BTX 2026, vão encontrar muito desse conteúdo aqui no nosso evento. Mas esse movimento de negócios é ciência que vira negócio. Então a gente tem criado, dentro das ações do nosso convênio Sebrae Sect, por exemplo, a gente vai criar trilhas de aceleração de negócios em Deep Techs. Obviamente que a gente tem uma série de outras iniciativas que a gente pode falar aqui também já, né? A Fundação para a Pesquisa nos últimos 2 anos, né, juntamente com a FINEP, juntamente com o próprio Sebrae, a gente tem lançado um total de, sei lá, uns 23,9, 24, 25 milhões de reais, né, de recursos de subvenção econômica diretamente desses negócios. Né, seja no plano da ideação, seja no plano já da atração desses negócios. E muitos desses negócios, como o Tauan destacou, como vocês também estavam falando também, eles têm a ver com essa identidade da Bahia. Então a gente lançou, por exemplo, o Tauan liderou isso também, Sexto, junto com a Fundação para a Pesquisa, o Inova Cerrado. E tem algumas empresas que participaram do Inova Cerrado, como a Inova lá de Guanambi, por exemplo. Então são editais que têm a ver com essa identidade também do nosso ecossistema e dos nossos territórios de identidade, que tem a ver com uma grande tendência de futuro, que é a biotecnologia, né? Quando a gente olha os estudos de futuro, a gente percebe que a área de biotecnologia é uma das grandes verticais que deve mudar completamente a realidade das empresas e da sociedade, né? Então é algo que já faz parte do nosso dia a dia. E por conta de uma questão muito natural, a gente está investindo muito nisso. E a gente vai lançar, no início do ano que vem, essa trilha de aceleração de negócios em Deep Tech. Mas já lançamos aqui, e celebrando também, usando essa palavra, Fred, que você destacou, a indústria
de desenvolvimento de jogos aqui da Bahia. Você vai ter aqui no BTX e ano que vem vai repetir também a dose. A gente tem um estúdio esse ano, diferente do 2023, inclusive, 100% de conteúdo de estúdios de games aqui da Bahia. Que legal, cara. Tem estúdios que já estão nas grandes plataformas da Microsoft, da Sony, através do PlayStation, da Nintendo. Jogos da Bahia consolidados, são cases globais, grandes marcas mundiais também. Como também tem vários cases que as pessoas aqui do BTX vão poder experimentar, que estão aqui na fase ainda demo ali, para validação das suas ideias, das suas narrativas. Então o BTX ele também celebra essas diferentes verticais. Que legal que gamificação a gente pode falar que não se trata apenas do videogame e do console de entretenimento, mas ela é uma ferramenta de educação, de aprendizado, as possibilidades quando a gente fala deste mercado são inúmeras, né? Perfeito. Inclusive, a nossa arena vai tratar disso, assim. Então, é uma arena que vai ter muito conteúdo para poder falar sobre isso, conteúdo técnico, mas conteúdo também de mercado e de conceito, para trazer um pouco para quem não conhece a fundo o setor, entenda um pouco mais sobre os desdobramentos, entender que game é coisa séria e é coisa corporativa, inclusive. Então, para que o nosso empresário ou mesmo o nosso participante possa entender e se aproximar justamente desse ambiente, desse ecossistema. Eu e Caio, quando a gente está viajando por aí, a gente vê, por exemplo, no varejo, uma dificuldade muito grande de contratação. E a gente sempre compara o que tinha antes e o que tem hoje no mundo. Antigamente, né, você não era nascido, você também não. Eu tinha cabelo naquela época. A gente tinha 5 ou 6 opções para os jovens, né? Você vai ser empreendedor, você vai ser Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tinha aquelas opções. Hoje, serviço, multinacional, banco... Médico, advogado. Hoje, quando a gente vê, né, inclusive eventos como esse, mostram que há outras possibilidades. Antes só podia escolher aquilo, mas, por exemplo, eu tenho gamer. Eu posso montar uma startup para resolver um problema da minha região. Ou seja, tem alguns empresários perceberem que essa disputa não é só eu quero trabalhar na sua empresa, não, né? Eu quero mostrar que é melhor vir para cá do que fazer tal coisa, né? Então essas opções que vocês trazem aqui eu acho muito legal, principalmente porque eu vi também muitos jovens aqui, né? Vocês estão com o pessoal das escolas também, bem bacana. E tem um canal de massa, né? Quando a gente fala de jogos, a gente tem que lembrar que passada a onda do metaverso, mas os jogos vão ser um dos grandes canais de venda de ativos de marcas no futuro muito próximo. Nike, Lacoste, Louis Vuitton, né, já passaram pelo metaverso, mas vão estar nos jogos, né? Então as empresas estão cada vez mais próximas, as empresas de mercados de massa, mercado de luxo estão cada vez mais próximas desses jogos para consumo de produtos digitais, no final das contas, né? É um setor absurdamente grande. Eu conhecia pouco, né? A gente está se inteirando há 5 anos para cá, que a gente vem se inteirando um pouco mais, mas é um mercado que é maior do que todo o mercado audiovisual e de música do mundo. Exato. Os dois juntos não alcançam hoje o mercado de jogos. E se a gente for aprofundar um pouco mais, né? A gente tá vendo toda a revolução agora da NVIDIA, por exemplo. Sim. Toda a demanda de NVIDIA, né, de desenvolvimento dela, surge a partir da indústria de jogos. Né? As velhas e boas placas 3D da NVIDIA era um negócio, assim. Então, isso é incrível, mas o Fred e o Caio, vocês tocaram num ponto que para mim é muito importante, que é algo que está presente aqui na arena de games, inclusive, do que a gente está debatendo aqui no BTX, que os games, por exemplo, vão além do entretenimento. Então, a gente hoje, concretamente, a gente tem modelos de negócio aqui na Bahia que atendem a indústria, com o uso de realidade estendida, realidade aumentada também. A gente tem o uso cada vez mais também da gamificação nos processos de organização das empresas, na área de RH cada vez mais forte também o uso, né, de processos gamificados. A área de arquitetura usa também muito disso, assim. Então, a gente tem explorado bastante essas linhas e a nossa trilha de aceleração de negócio que nós lançamos junto com a principal aceleradora de estúdios de games do Brasil, da América Latina, na verdade, perto do céu da Playboy, né, que tá fazendo um trabalho brilhante. A gente tá tendo um feedback muito bom, né, Tauan, da turma que tem participado dessa trilha. Maravilhoso. Estamos acelerando agora 20 empreendedores na Bahia, vão ter mais 2 ciclos com mais... Vamos tentar atingir aí mais 40 empresas aqui do nosso ecossistema aqui da Bahia. Quem sabe crescendo mais, a gente poder até fazer um aporte maior para que tenha mais estudos aí, com todo o aprendizado sobre o que significa realmente montar uma empresa, né, do início, mas também... E essa turma do game é muito diferente, muitas vezes, do pessoal de startups, que aqui na Bahia a gente está um pouco acostumado. Eles já pensam em escala global. Sim. Então eles já olham para o mundo com um olhar completamente diferente do que muitas vezes a gente lida nesse dia a dia do interior do estado, principalmente. E olha a importância de um órgão como o Sebrae, o SECTIS, nessa história, porque são bons desenvolvedores, são bons idealizadores, mas às vezes não tem uma visão de gestão de negócio, de expansão de negócio, que aí é essa capacitação que vocês conseguem dar além da execução do jogo em si, né? É isso aí.
falando um pouco de outras linhas que a gente está trazendo aqui para o BTX. A Tauan também possa trazer isso, até porque para ter esse parâmetro do que foi 2023 e do que está sendo 2025 também. Em 2023 a gente ainda com esse conceito de celebrar o nosso ecossistema de startup. 2025 a gente já chega mais maduros, 2 anos depois trazemos esse evento aqui, já a expectativa de realizarmos mais outros BTX nos próximos anos também, mas na perspectiva de vamos celebrar a Bahia, mas entendendo que a Bahia cada vez mais precisa também se abrir para a nossa região Nordeste, se abrir também para o Brasil como um todo, e entender que essa competição com outros estados, ela pode e precisa ser saudável também. E necessariamente... É um ecossistema, né, cara? Se você fortalece um, você enfraquece o outro, o Brasil perde como um todo, né, cara? Mas talvez o Tauan possa trazer um pouco o que ele percebeu como evolução de 2023 para 2025. O que é que você percebeu? Porque 2023 você está muito mais colado do que eu, por exemplo, no BTX. Vamos lá. A ideia do BTX, como eu falei, é meio... E aqui o papel do... Eu sou comunicador com você, velho. Já levantei a bola em casa. Você viste aqui? Tô em casa. Bom demais. Aí você facilita o nosso trabalho. Tá bom. Eu vi Fred avançando, mas tá de boa. Eu acho que a maturidade vem muito, e aí eu preciso de novo falar sobre o acordo de cooperação técnica, né? O convênio que é celebrado entre o Sebrae e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que, como em 23... era a mesma ordem. O que a gente percebe em termos de evolução e de maturidade também reflete nas ações do convênio, né? A gente evoluiu muito de 23 para agora, a gente sai de um acordo de 1 ano para um acordo muito maior, de 3, com uma quantidade muito maior de ações, porque a gente enxergou justamente a evolução no que vinha sendo feito. Então a gente percebe claramente que são 2 instituições fundamentais, importantíssimas, para fomentar esse tipo de cenário, esse tipo de ecossistema, e que numa ação pontual de 1 ano, a gente já conseguiu trazer um resultado absurdo para o ecossistema. Então naquele momento a gente falou assim, cara, isso aqui não pode parar. Isso aqui funcionou, deu muito certo, e a gente precisa nem não parar, a gente precisa melhorar isso aqui, a gente precisa avançar nas ações. Então esse novo acordo, essa nova celebração, ela prevê uma quantidade muito maior de ações. A gente está falando de mais de 90 eventos de pequeno e médio porte pelo interior do estado até o final do ano que vem. Olha isso. A gente está falando de 6 programas de aceleração em várias áreas. Sócrates falou sobre a aceleração em games, mas a gente tem aceleração em biotecnologia, aceleração em áreas de vendas. A gente tem desafios tecnológicos para acontecer. A gente tem Empretec Startup. Isso é algo muito bacana que está funcionando demais. O Empretec, para quem não conhece, é uma metodologia que foi criada pela ONU e a gente conseguiu puxar para o sistema Sebrae. E aí, agora a gente conseguiu traduzir essa metodologia para o universo da startup. Para quem não sabe da audiência, para deixar claro, o Empretec normalmente eram os pequenos negócios, uma padaria, uma loja de moda e tudo mais, negócios físicos em sua absoluta maioria. Hoje nós estamos falando de negócios abstratos como ideias ou startups em alguns casos, né? Exatamente. E tem surtido um efeito muito, muito bacana. Então, programa Empretec Startup, a gente vai fazer ainda, falei do desafio tecnológico também é uma metodologia muito nossa, que vem surtindo efeito através de subvenção tecnológica, onde a gente consegue, através da identificação de problemas reais de um determinado território ou de um determinado setor, a gente traz esse problema para o nosso universo, para o universo das startups, lança esse desafio para que eles resolvam esse problema. E uma vez esse problema resolvido, a gente elenca qual é ou quais são as soluções mais aderentes àquele problema e a gente subvenciona esse vencedor durante 6 meses para que ele coloque aquela ideia, aquele projeto de pé. Então é um hackathon maduro, é um hackathon de gente grande, vamos dizer assim. Esse é o nosso desafio tecnológico. Tem surtido um efeito absurdo pelo interior do estado e a gente quer escalar isso. O governo também entendeu que era importante, então é uma outra ação importante pra gente do... Tauan falou outra palavra-chave que é muito importante, e assim, eu acho que o Tauan a gente tem que agradecer muito algumas lideranças nesse sentido, porque sem elas talvez a gente tivesse essa visão. O Empretec, por exemplo, como é o Empretec Startup, a primeira turma dele acontece em Vitória da Conquista. Isso é fantástico, porque a gente celebra um ecossistema para além de Salvador e região metropolitana. Isso é muito legal. A gente concretamente interioriza a política de CTI na Bahia, principalmente a política de inovação e fomento a esses negócios inovadores. Dentro do conceito de identidade que você falou. Exatamente, Caio. E isso é possível porque, concretamente, a gente tem que falar sobre isso. Jorge Cury, o Franklin, o governador Jerônimo Rodrigues, o Márcio, eles têm dado vazão a isso.
Então, para além dessas ações voltadas ali especificamente para essas empresas, entendendo que essas empresas são importantes para a economia do nosso estado, a gente tem fomentado também, vamos lá, pequenos BTX em toda a Bahia. Então, dentro dessa ação, dessa parceria Sexo-Sebrae, a gente realizou já nesse primeiro ciclo aí quase 30, né? A gente chama, é uma abordagem Sebrae também, dos meetups pelo interior do estado, são pequenas ativações do ecossistema de inovação local, mas eu posso chamar de pequenos BTX que a gente tem feito, né? E como vocês bem identificaram também, né? O BTX acaba celebrando essa passagem, essa jornada. Então, realizamos quase 30 pequenos BTX durante todo o ano da festa disso. E agora a gente está celebrando isso, esse grande carnaval muito aqui, legal, cara. né, do ecossistema de startups da Bahia. Não que não vai ser o pontapé para os grandes trabalhos do ano que vem, né? Também é um pontapé para o ano que vem, mas é uma celebração do momento passado e falando que vai ser o futuro agora, né? Agora, tem um ponto que é muito importante, cara, destacar, ainda nessa pegada da interiorização das ações, é destacar o quanto a gente tem sido bem acolhido e o quanto a gente está se surpreendendo. Em alguma medida, a gente está se surpreendendo, talvez eles mesmos tenham se surpreendendo com o que eles têm encontrado nos seus pares, né? A gente chega em Juazeiro e aí a gente encontra empresas que eu e Tauan já conhecem há um tempo, por exemplo, como o pessoal da Cisvale. A gente já conhece o pessoal da Cisvale. Mas às vezes eles fecharam tanto ali na operação dos seus negócios, você sabe como funciona isso, que eles acabando não vendo nem o que estava acontecendo em volta deles. Aí eles vão lá, participam de um evento como esse, com um meetup desse lá em Juazeiro, e dizem, nossa, o que é que está acontecendo assim? O pessoal tá tendo Agritech aqui em Juazeiro, tá tendo Biotech aqui em Juazeiro, tá tendo outras empresas de software aqui em Juazeiro. Onde é que eu estava? Eu estava na minha cidade, mas não estava vendo que estava acontecendo isso. Então esses eventos que a gente tem fomentado também, tem possibilitado que esses ecossistemas locais, territoriais, tenham a possibilidade também de se encontrarem, de trocarem, fazerem negócio entre eles também, né? Aproximarem desafios. Essa é a beleza do negócio, né? Porque imaginando uma extensão territorial da Bahia quase como um país, né, cara? É fato que o pessoal que está desenvolvendo alguma coisa no sul não se conhece o pessoal do oeste, que não se conversa com o norte e que por vezes não tem acesso à capital e a capital desconhece todos eles nas suas vezes, ou seja, é muito importante vocês unirem as diferentes identidades, vou usar a sua palavra, que são presentes até como complementariedade, né, cara? Isso todo mundo acaba ganhando no sujeito, certo? Certíssimo. E assim eu queria ouvir de vocês dois as mensagens finais aqui, pra gente ir encerrando essa entrevista, mas eu passaria aqui a tarde toda, porque tem um monte de coisa pra levar assunto. A gente podia ir deep na Deep Tech, os mergulhar na Deep Tech, dar um deep dive, né? Deep dive, exatamente. Boa. O mergulho profundo é bom, mas vamos lá, tá? Começa com você. Não, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo a vocês dois por estarem aqui conosco, tá? Pela parceria. E eu queria falar sobre a última letra, o X. Opa, vambora. Acho que é importante. Não, o último é Z. Manda bola. A gente não poderia fazer um evento de inovação e tecnologia, tentar atrair o maior número possível de pessoas interessadas em inovação, tecnologia e empreendedorismo, sem falar da experiência. A experiência do usuário hoje é algo que precisa ser levado em consideração, mais que isso, colocado isso como DNA, de fato, de qualquer ação. Então, a ideia do BTX é que seja um evento de muita experiência, muita conexão, muita troca, e que o participante ele saia daqui com conceitos, informações e experiências muito bem absolvidas, vamos dizer assim. Então essa é a ideia. Então a ideia do evento é trazer conteúdo, logicamente, temos uma arena somente de conteúdos, de palestras e painéis. A ideia é que eles assistam um pouco das nossas startups, o que cada uma está apresentando, e todas as 150 irão se apresentar na arena de startups. A ideia é que eles experimentem um pouco de jogos, a ideia é que eles se capacitem, então temos algumas ativações com parceiros importantes como a ferramenta Canva. Temos a parte de entretenimento, vamos dizer assim, no final de cada dia, com um pouco de música, afinal estamos na Bahia, estamos em Salvador, e um momento mais de distração e de descompressão, mas que assim, de novo, que tudo isso se resuma a muita experiência para que ele saia daqui entendendo um pouquinho do que é inovação, tecnologia e empreendedorismo e um pouco do que a Bahia vem produzindo. Boa. Muito bom. Então é isso, eu vou terminar aqui essa saudação final com uma pessoa um autor, um compositor que esse cara aqui para nosso aqui gosta pra caramba, e eu me comprometi com ele que tudo que eu vou fazer menção agora sobre canção, pelo menos esse BTX vai ser sobre ele, Gilberto Gil. E Gilberto Gil fala assim numa música chamada Roda, que preste atenção, meu povo, no que eu vou te dizer. A roda que diz o que diz.
Então o BTX ele também é esse momento, né? O BTX é essa roda, é esse encontro que vai muito além do papel do governo do estado da Bahia, que celebra sim esse grande momento da Bahia, que tem liderado em vários números também aqui na nossa região no Nordeste, no país também, principalmente quando a gente fala de empresas, né? Esse importante parceiro também que é o Sebrae, que está junto com a gente, que tem uma capilaridade incrível nesse estado, que vocês mesmo falaram aqui, com dimensões de França, né, dimensões, portanto, de países, mas a grande celebração do BTX são os empreendedores dessa terra, são os empreendedores dessa região, são os empreendedores do nosso país. Tudo esforço da SECT, todo esforço do Sebrae, acredito que também Fred e aqui vocês também têm esse grande propósito também, é celebrar esse empreendedor brasileiro, é celebrar esse talento brasileiro, é celebrar, portanto, o brasileiro, o povo brasileiro nessa grande roda que aqui estamos. BTX. É isso. O BTX é muito mais que uma série de ações e um evento. É um grande movimento em prol da inovação da Que eu conheço, o movimento gera movimento. Dessa forma a gente encerra esse episódio aqui, Tauan, Sócrates, muito obrigado. Até mais. É isso aí. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.